A história de Saul é uma das mais enigmáticas da Bíblia. Ele começou como escolhido de Deus, admirado pelo povo, mas terminou tragicamente em um campo de batalha, consumido pelo próprio desespero. Como alguém com tanto potencial pode ter caído tão baixo? Essa é apenas uma das muitas questões que cercam a trajetória do primeiro rei de Israel. Será que o poder transformou Saul ou apenas revelou quem ele realmente era? Mesmo com todos os seus erros, Saul era humano como qualquer um de nós. Quantas vezes nos deixamos levar por emoções como inveja e medo, agindo de forma contrária ao que sabemos ser certo? Sua história traz lições valiosas sobre liderança, fé e as armadilhas do poder. Então, se você acha que conhece a história de Saul, prepare-se para ver tudo por uma nova perspectiva. Mas antes, deixe aqui o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso nos incentiva a continuar produzindo mais vídeos como este. Saul era o tipo de pessoa que parecia destinada ao sucesso. Ele vinha de uma família respeitável, seu pai, Quis, era um benjamita de certa importância. E quando o povo de Israel clamou por um rei, pedindo alguém que pudesse conduzi-los como as outras nações, quem melhor que Saul? Ele era alto, mais alto do que qualquer outro israelita, e sua aparência robusta e imponente o fazia sobressair. O profeta Samuel foi quem ungiu, confirmando que Deus havia ouvido o clamor do povo. Mas será que essa escolha atenderia às expectativas ou traria desafios inesperados? O início do reinado de Saul parecia promissor, um verdadeiro conto de fadas para os israelitas. Ele começou com humildade, até mesmo se escondendo quando foi anunciado como rei, o que mostrava uma certa reticência ao poder. No entanto, esse mesmo Saul que parecia relutante em aceitar a coroa, logo demonstrou coragem ao liderar o povo em batalhas. Imagine a emoção dos israelitas ao verem seu novo rei derrotar os amonitas e restaurar a honra de Jabes de Gileade. Parecia que finalmente tinham encontrado alguém que uniria as tribos e os protegeria de seus inimigos. Mas ser escolhido como líder é apenas o começo de uma longa jornada. A pressão e as expectativas podem mudar uma pessoa. O que os israelitas não previram é que o peso da coroa poderia transformar o jovem Saul. E esse é apenas o começo de uma história marcada por reviravoltas, onde o homem que deveria ser o herói se vê envolvido em um ciclo de glórias e tropeços. A próxima fase de sua vida mostraria que mesmo os mais fortes podem ser frágeis quando confrontados com o inesperado. Saul não demorou para mostrar que não era apenas um rosto bonito em meio ao povo de Israel. Quando os amonitas ameaçaram Jabes de Gileade, ele agiu com rapidez e ousadia. Reuniu um exército, inspirou coragem nas pessoas, e numa ação decisiva, libertou a cidade. Sua liderança militar foi um verdadeiro alívio para o povo, que vivia cercado por inimigos. E essa foi apenas uma das muitas vitórias que marcaram seu reinado inicial. Para quem duvidava de sua capacidade, essas conquistas serviram como prova de que ele era o homem certo para liderar Israel. Cada vitória de Saul era comemorada como um sinal de que Deus estava com ele. Sua habilidade em organizar tropas, sua visão estratégica e sua bravura em batalha transformaram um povo antes disperso em um exército unificado. As vitórias sobre os filisteus, amonitas e outros povos ao redor não eram apenas militares, eram sinais de que Israel estava finalmente sendo reconhecido como uma nação forte e temida. Os cânticos de vitória ecoavam pelo território, e Saul era saudado como o líder que o povo tanto ansiava. Ele parecia invencível, mas a liderança é mais do que apenas vencer batalhas. Com o tempo, porém, as coisas começaram a mudar. As mesmas qualidades que o tornaram um grande líder militar começaram a mostrar sinais de desgaste. O sucesso, que antes o enchia de confiança, agora começava a ser acompanhado por uma inquietação interna. Talvez fosse a pressão de sempre ter que provar seu valor, ou a sensação de que o apoio divino poderia ser efêmero. Esse sentimento de incerteza seria o prelúdio para uma série de decisões impulsivas que marcariam o declínio de sua liderança. E é aí que a história de Saul começa a tomar um rumo inesperado. O reinado de Saul começou a se complicar quando ele começou a agir por impulso, tentando tomar o controle de situações que claramente não lhe pertenciam. Em um momento crucial, quando esperava por Samuel para oferecer sacrifícios antes de uma batalha, Saul decidiu agir por conta própria. O resultado? Uma reprimenda severa de Samuel, que deixou claro que a obediência a Deus era mais importante que qualquer ritual.
Esse foi o primeiro sinal de que Saul, apesar de suas qualidades, tinha dificuldade em aceitar limites. E, quando alguém em posição de poder começa a cruzar essas linhas, as consequências podem ser profundas. Esse não foi o único erro de Saul. Em uma missão contra os amalequitas, ele recebeu uma ordem clara: destruir tudo, sem exceção. Mas Saul decidiu poupar o melhor do gado e, pior ainda, o próprio rei amalequita, Agag. Quando confrontado por Samuel, ele tentou justificar suas ações, mas o profeta foi direto: obedecer é melhor do que sacrificar. Essa foi uma lição amarga para Saul, pois naquele momento, ficou claro que Deus já não o apoiava como antes. Imagine a sensação de estar à frente de uma nação, mas sabendo que o favor divino havia se afastado. Uma situação que qualquer líder, por mais poderoso que seja, teria dificuldade em enfrentar. Em um ato desesperado, após a morte de Samuel, Saul procurou uma feiticeira em Endor para tentar se comunicar com o falecido profeta. Ele estava num ponto em que a angústia e o desespero nublavam seu julgamento. Ao recorrer a práticas que ele mesmo havia proibido, Saul demonstrou o quanto estava perdido. Esse momento simbolizou o auge de seu declínio, uma tentativa de recuperar o que havia perdido. Mas buscar respostas no lugar errado é como tentar resolver um problema com mais problemas. E, infelizmente, isso só o empurrou ainda mais para a tragédia que se aproximava. A relação entre Saul e Davi começou de forma promissora, quase como um conto de amizade e confiança. Davi, um jovem pastor, foi chamado à corte de Saul para tocar harpa e acalmar o rei em momentos de angústia. Sua presença parecia trazer paz a Saul, e por um tempo tudo correu bem. Mas tudo mudou quando Davi, com sua coragem e fé, derrotou o gigante Golias. O povo começou a celebrar Davi de uma forma que Saul jamais experimentou. Saul matou seus milhares, mas Davi, seus 10 milhares, era o cântico que ecoava nas ruas. A inveja começou a tomar conta de Saul, e o que era admiração se transformou em amargura. A partir desse ponto, Saul passou a ver Davi como uma ameaça ao seu trono, e os dias de paz deram lugar a uma perseguição implacável. O rei, que deveria proteger seu povo, agora dedicava suas energias a eliminar aquele que um dia foi seu fiel servo. Davi, mesmo sendo perseguido, manteve uma postura de respeito e honra em relação a Saul, recusando-se a levantar a mão contra o ungido do Senhor. Isso é algo que podemos aplicar em nossa própria vida: manter a integridade, mesmo quando somos injustamente tratados. Em um mundo onde a vingança parece ser a resposta mais comum, o exemplo de Davi nos mostra que podemos agir de forma diferente. Mas o comportamento de Saul só piorava. Sua paranoia e obsessão em capturar Davi o levaram a atos irracionais, como ordenar a morte de sacerdotes inocentes que, sem saber, ajudaram Davi. Ele se afastou de tudo o que era sensato, perdendo o apoio daqueles que antes o admiravam. A sua trajetória, que começou com tanto potencial, agora estava em um caminho de autodestruição. E enquanto Saul afundava em sua própria paranoia, Davi continuava a crescer em favor e força, uma ironia que apenas aprofundava o desespero do rei. A morte de Saul foi tão dramática quanto o seu reinado. No campo de batalha do Monte Gilboa, cercado pelos filisteus, o outrora imponente rei se viu sem saída. Ele lutou bravamente, mas o peso de seus erros parecia segui-lo até ali. 3 de seus filhos caíram ao seu lado, e a derrota iminente estava clara. Desesperado para evitar o que ele sabia que seria um destino cruel nas mãos dos inimigos, Saul tomou sua própria espada e se lançou sobre ela. Um fim trágico para um homem que começou com tanta esperança e potencial. Sua morte não foi apenas a queda de um rei, mas também o fim de um sonho para Israel. A notícia da morte de Saul se espalhou como fogo. Os filisteus, ao encontrarem seu corpo, fizeram dele um troféu de guerra, exibindo sua cabeça e suas armas nos templos de seus deuses. Era como se a tragédia pessoal de Saul se transformasse em humilhação nacional. No entanto, os habitantes de Jabes de Gileade, a mesma cidade que ele uma vez libertou, não esqueceram o que ele havia feito por eles. Numa arriscada missão noturna, eles recuperaram o corpo de Saul e dos seus filhos e lhes deram um sepultamento digno. Mesmo em meio à tragédia, havia um resquício de honra, mostrando que, apesar de seus erros, ele ainda era visto como um líder por aqueles que o amaram. O legado de Saul é uma mistura complexa de conquistas e falhas, coragem e desespero.
Sua morte não foi o fim de suas influências, mas o início de uma nova fase para Israel, que agora olhava para Davi como seu futuro rei. A história de Saul nos ensina que o verdadeiro desafio não é apenas conquistar o poder, mas manter a integridade quando o temos. Um líder pode ser forte, mas sem o equilíbrio emocional e espiritual, até o mais poderoso pode cair. E assim, com a morte de Saul, se encerra um capítulo turbulento na história de Israel, mas também se abre espaço para um novo começo com Davi. A trajetória de Saul mostra como até os mais privilegiados podem se perder quando deixam suas fraquezas dominarem. E você, como tem lidado com suas próprias limitações? Está permitindo que o medo e a insegurança guiem suas decisões? Pense em como poderia transformar cada desafio em uma oportunidade para crescer, sem cair nas armadilhas que derrubaram Saul. É hora de refletir: o que está impedindo você de alcançar seu verdadeiro potencial? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas experiências. Já enfrentou momentos em que o sucesso parecia fugir das suas mãos? Queremos ouvir sua história. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar a vida de outra maneira, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre personagens que, como nós, também enfrentaram altos e baixos. Não perca os próximos vídeos, pois cada detalhe pode fazer a diferença na sua jornada.